tribo Ilumina! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo muito bem por aí. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu venho falar com você que tem medo de amar. E o que você pode fazer para se abrir para o amor. Eu sou Flávia Ramos e estou aqui para te mostrar que você pode iluminar o seu protagonismo nessa existência, viver uma vida nos seus termos quando você ressignifica a sua história, se ama verdadeiramente e se abre para o amor. Daí, toda vez que você começa a se relacionar, rola um medo e você dá para trás. Quando você vai viver algo que é dos seus sonhos, como por exemplo um trabalho que você ama, você também desiste. Se percebe sempre desistindo ou fugindo muito de relacionamentos amorosos que podiam dar muito certo. De onde será que vem esse medo de amar? Qual será a relação desse medo com a sua criança interior? Tudo a ver. Eu já falei aqui repetidas vezes que a construção da nossa identidade e das nossas características como adultas estão ligadas à nossa infância. O que você aprendeu sobre o que é amor, como amar e como receber amor estão claramente ligadas à sua criança. Por isso, é importante e essencial que você conheça a sua história. Eu sempre falo com as minhas alunas, na verdade é um dos primeiros exercícios que eu passo para elas, a importância da autorregressão consciente. E o que é essa autorregressão consciente? É você começar a escrever sobre a sua vida. É como se você estivesse fazendo uma regressão da sua história, das suas experiências e de como você amou e recebeu aquele amor quando era pequenininha. Dos seus 0 aos 7 anos é um momento de grande formação de vínculos e do acreditar sobre a vida. Por isso, se você lá com 0 até os seus 6 meses não recebeu carinho no seu corpinho do seu pai e da sua mãe, só recebeu carinho depois dos seus 7 quando você começou a fazer gracinha, há muita possibilidade de você ter aprendido um amor condicionado e não esse amor incondicional. E é por isso que existe tanto medo, porque se eu cheguei nessa vida amando incondicionalmente meu pai e minha mãe, colocando a minha confiança neles, nos adultos que me cercavam, quando eu chego na escolinha e aquela tia é representação de sabedoria para mim, e naquele momento eu sou rejeitada, traída, humilhada, injustiçada e abandonada, o que será que você vai pensar sobre o que é o amor? O medo do amor surge daí, da ausência de carinho, do não atendimento das necessidades básicas da criança, da ausência de afeto, da ausência de escuta amorosa, de liberdade, de palavras de afirmação, de valorização à sua criança. E para que você então comece a entender de onde veio esse medo, eu te convido a escrever. Você vai responder a seguinte pergunta: o que de pior poderia acontecer se eu me abrisse para o amor? Essa pergunta é a chave para as suas questões e para a liberação do amor na sua vida. E essa resposta não tem que ser dada no automático, não tem que ser dada de forma racional, mas e sim tomando uma respiração profunda, soltando o ar e se colocando disposta e disponível a entender e compreender essa questão. Não aqui, mas aqui. O que de pior poderia acontecer se você se abrisse para o amor? Aí pode começar a vir histórias como: se eu me abrir para o amor, eu vou ser traída mais uma vez. Quando você foi traída pela primeira vez? Minha mãe me traiu. Meu pai me traiu quando contou para as pessoas aquele segredo que eu tinha contado para ele. Meu pai me traiu quando no final de semana ele tinha me prometido que ia ficar comigo e não ficou. Olha o medo do amor aí. O medo de entregar o seu amor, tão genuíno como era da sua criança, para alguém e essa pessoa simplesmente abre mão, simplesmente pisar no seu amor. E é por isso que o amor não tem que ser entregue a outra pessoa. Ele tem que ser transbordado. Porque o amor deve começar dentro de você. Você só consegue amar o outro, amar e ser amada, quando você se ama. É muito importante que você tenha clareza do que significa amor para você. Então comece a escrever também o que é amor para você, o que é amor para mim. Comece a escrever todas as características do que é amor, como é dado o amor, porque se você apanhou na sua infância, também a possibilidade de você achar que amor está ligado à violência. E obviamente você vai ter muito medo de amar, não é?
Ou quem sabe você foi abandonada pelo seu pai quando era bem pequenininha, seja porque ele desencarnou ou porque ele de fato saiu de casa, ou não te dava atenção porque abandono não necessariamente está ligado a só a saída, mas também a pessoa não ligar para você, abandonar os seus sentimentos, não ouvir o que você tem para dizer. Existe essa sensação de abandono. Quando foi a primeira vez que você se sentiu abandonada? Ou quem sabe quando você fez aquela primeira pergunta veio que você ia ser humilhada. E aí você se pergunta de novo: quando foi a primeira vez que eu fui humilhada? E olha só, eu não tô falando com a sua adulta nem com a sua adolescente. Eu não tô falando com o seu primeiro namoro, o seu primeiro relacionamento. Eu tô falando com as primeiras relações que você teve na vida. Então se coloca de fato disponível a olhar lá pra trás. É autorregressão. Você vai lá pra quando você era pequenininha. Quando foi a primeira vez que você se sentiu muito humilhada? Quem sabe quando você começou a aprender a comer e as pessoas diziam: essa menina se suja toda? Ou um dia que você fez xixi na frente de todo mundo na sala e eles começaram a rir de você, aquelas pessoas que você depositava tanto amor e confiança. Perceba que o medo do amor não é genuíno do ser humano. Na verdade, todas nós estamos abertas ao amor. Esse seria o fluxo natural. Mas ao longo da vida você passou por tantas adversidades que ficou calejada. E lembra do que eu já disse em alguns vídeos? A criança, ela promete, ela jura, ela faz um pacto para ela mesma: eu nunca mais vou viver isso. E muitas vezes esse eu nunca mais vou viver isso tá ligado a situações lá da sua criança. E aí impede você mesmo de se abrir pro amor. Você não se abre, você fica bloqueada. Talvez quando você chegou aqui no vídeo imaginou que eu ia te dar uma fórmula mágica. Mas eu lamento te dizer, não existe fórmula mágica. O processo de se abrir pro amor, ele é lento, gradual e progressivo. Mas ele pode ser mais rápido do que você imagina. Desde que você se coloque disposta a escrever e a responder essas perguntas que eu trouxe para você agora. Além das feridas diretas que podem ser causadas a você, pode existir também um monte de crenças coletivas e familiares que existem aí em você. Então, se a sua mãe amou muito seu pai e foi abandonado ou violentado e você viu isso, também existe a possibilidade de você ter muito medo do amor, porque para você amor é violência, mesmo que não tenha sido direto com você. Ou então a sua bisavó foi abandonada com muitas aspas, né? Porque adultos não são abandonados, mas ela se sentiu assim. Existem histórias de grande traição relacionadas a amor, traumas familiares. Pode ter também a possibilidade de alguém ter feito um juramento, algo ancestral sua. Isso seja carregado no seu sistema até hoje. E como que você volta a essas situações? Quando você se pergunta e não reconhece nenhum trauma, dor e drama da sua infância, você pode imaginar que isso tenha vindo de algum outro lugar. E o que você pode fazer é dizer mesmo: eu me libero do compromisso de ter o mesmo medo que a minha mãe, que a minha avó. Eu me libero do compromisso de ter o medo de amar. Eu me libero para amar. O amor é seguro. E começa a acolher a sua criança interior que viveu traumas, dores e dramas. Começa a acolher aquela menina que está morrendo de medo de não encontrar um amor leve. E existe uma outra questão também que dá muito medo de amar. Se você foi amada demais pelos seus pais e quando chega na fase adulta fica querendo que as outras pessoas te amem como eles. Percebe que nem sempre tudo está muito na dor, às vezes é no exagero. Por isso a importância de encontrar o caminho do meio. Se existe um medo de amar, de se liberar pro amor, existe uma história por trás disso. Conheça a sua história. E ao reconhecê-la, se desidentifique. Compreenda que você não é as suas histórias do passado e nem as histórias da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó ou de quem quer que seja. Você se formou a partir delas, mas você pode sim se desconstruir quando ressignifica e traz para você a clareza de que existe um amor pronto para você nesse mundo. Agora eu quero ver todo mundo comentando aqui, dizendo pro mundo: eu me libero pro amor, eu me libero do medo do amor. Eu encontro a justa medida. Porque se você se liberar também totalmente, você vira kamikaze, né? E aí pode acontecer alguma coisa. O medo, gente, ele é importante para que você tome atitudes com segurança. Porém, o medo que paralisa tem uma história por trás e encontrando essa história é que você consegue se liberar. Eu espero que esse vídeo tenha trazido insights para você sobre seu medo do amor e que faça com que nesse instante você se libere. Se libere pro amor que você merece, que é o amor incondicional. Só que antes de esperar o amor do outro, é muito importante que você se ame. Se ame e se respeite, profunda e completamente. E se esse vídeo foi contribuição para sua existência, compartilha com quem você acredita que merece receber essa mensagem. Aproveita e se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser sempre notificado em primeira mão. E curte também, porque isso ajuda muito a distribuir os nossos vídeos. Aproveita e vem me seguir lá no Instagram, Flavia.Ramos, com 2 S no final. E se você veio do YouTube, aproveita e comenta: Flávia, vim do YouTube, eu amo quando vocês chegam me contando que vieram daqui. Gratidão, muita luz e até mais. Tchau!